Olá, pessoal! Que excelente ter todo mundo aqui para mais um encontro focado. Essa explanação super estruturada é trazida a todos pela Ford College. Hoje, a ideia é mergulhar de cabeça num tema fascinante e absolutamente crucial para nossa área técnica. Pensem bem, como a gente pega aquele monte de dados soltos sobre a prova de história da Rede Solana, a nossa querida POH, e transforma tudo isso num projeto conciso, estruturado e, o mais importante, inabalável? Bom, pensem nesse processo como a arquitetura pura. Nas fases de pesquisa, a gente coletou os tijolos, certo? Os logs, os trechos de código, as anotações teóricas. Só que, vamos ser sinceros, tijolo solto não constrói prédio nenhum. Agora, a nossa missão é transformar toda essa matéria-prima numa planta impecável, algo que sustente uma apresentação técnica à prova de balas. Bora começar a construir essa estrutura? Para estruturar a nossa conversa de hoje, a gente vai seguir 6 passos bem diretos. Primeiro, o desafio da síntese. Depois, a pirâmide da reivindicação. Em seguida, avaliando as evidências. Logo após, o fluxo de trabalho. Depois, criando o documento final e, para fechar, conclusão e próximos passos. Vamos lá. Passo número 1. O desafio da síntese. Ou seja, como ir dos materiais brutos até uma estrutura realmente sólida. Quem acompanhou as etapas anteriores sabe que a gente acumulou uma montanha gigantesca de informações. É só dar uma olhada na nossa realidade caótica ali da esquerda. São dezenas de tabelas comparativas, logs de experimentos de tempo na rede, artigos super complexos. É aquela típica bagunça de pesquisa, né? Mas a verdade nua e crua é que uma audiência técnica não quer ver essa bagunça. O que a gente precisa construir é o que está ali na direita. Um documento de síntese, limpo, direto, extremamente focado, contendo apenas de 3 a 5 reivindicações centrais, totalmente estruturadas. Ter muita informação não significa absolutamente nada se ela não estiver empacotada de um jeito acessível e muito bem organizado. E olha só, a grande epifania da nossa pesquisa se resume a esta frase. A força da evidência de codificação frequentemente supera métricas superficiais. Quando a gente tenta defender conceitos super densos, tipo a prova de história, a gente percebe rapidinho que apresentar um rastro de código reproduzível ou um log de tempo prático tirado lá da blockchain vale 1000 vezes mais do que só dizer que um artigo foi muito citado. A evidência reproduzível ali, direto no código, sempre vai ser o material de construção mais poderoso que a gente tem nas mãos, sem dúvida alguma. E isso nos leva direto ao passo 2, a pirâmide da reivindicação. É aqui que a gente entende o segredo para construir uma estrutura perfeitamente defensável. Bom, eu apresento a todos um modelo mental primordial da nossa sessão de hoje. Pensem nessa pirâmide como se fosse aquele esqueleto de aço de um arranha-céu, sabe? Aquele que vai impedir que a apresentação desabe e cause aquele suor frio terrível no meio de uma sabatina técnica. A gente constrói a visão sempre de cima para baixo, mas a sustentação verdadeira vem lá da base. Lá no topo, a gente tem a declaração da reivindicação. Essa é aquela afirmação mais curta, super específica e altamente testável. Nada de discurso de vendas vazio por aqui, por favor. Logo abaixo, no meio, ficam as âncoras de evidência, que são os dados concretos que amarram e provam a afirmação lá do topo. E na base, sustentando todo o projeto, a gente tem o contexto e a incerteza, onde a gente lista as limitações de forma transparente. Esse formato força a gente a separar totalmente o que é só floreio retórico do que é pura substância técnica. E para deixar super claro, a definição exata de uma âncora de evidência é bem simples. São os verdadeiros pilares de sustentação da nossa defesa. Vejam bem, não estamos falando de premissas vagas, a gente está falando de dados que são extremamente específicos e reproduzíveis. Por exemplo, se a declaração lá no topo afirma que a arquitetura POI apresenta um atraso inferior a 1 milissegundo, a âncora de evidência não pode ser simplesmente porque um autor famoso falou isso. Não, tem que ser aquele log exato que foi extraído lá do terminal de comando durante os experimentos. Tem que ser algo palpável, concreto. Agora o passo 3, avaliando as evidências. Chegou a hora de submeter esses materiais de sustentação a um verdadeiro teste de estresse. O nosso trabalho final só vai ser tão forte quanto a evidência mais fraca que a gente escolher. De um lado, imagine aquelas estruturas super frágeis que racham à toa, tipo postagens de blog sem citações adequadas ou algumas conjecturas bem isoladas. Pessoal, isso fatalmente vai desmoronar na frente de uma audiência técnica e crítica. Mas do outro lado, a gente tem os materiais de altíssima resistência. A evidência de código, benchmarks que qualquer um consegue reproduzir, logs de tempo reais. Fatos auditáveis ganham de narrativas superficiais 100% das vezes quando a gente está falando de ambiente de desenvolvimento Web3. É regra básica. Passo 4. O fluxo de trabalho. Vamos entender o caminho exato para ir daquela mota bruta até a espinha dorsal da apresentação.
Para organizar todo aquele caos, a gente precisa de uma linha de montagem implacável. Primeiro, coletar e normalizar. Deixem todos os logs num formato padrão e rastreável. Passo 2. Gerar reivindicações candidatas, levantando as ideias principais. Terceiro, ponderar evidências, dando uma pontuação bem fria e calculista para o grau de reprodutibilidade de cada uma. Quarto, podar e ordenar. Aqui, a gente elimina sem dó o que for fraco e ordena o que sobrou pela força do argumento. O quinto passo é escrever a síntese numa única página. O sexto é preparar o mapeamento para os slides. E por fim, o sétimo, nosso grande guardião da qualidade, a revisão por pares. Sabe aquele momento da poda? O nosso grande alvo numérico é a essência absoluta dela. 3 a 5. Pensem comigo, ninguém quer ver 20 afirmações dispersas e super fracas numa defesa técnica, certo? O grande objetivo de refinar os dados é chegar a no máximo 3 a 5 reivindicações centrais. Tem que ser as mais fortes, as mais defensáveis e as mais bem fundamentadas. Lembrem-se disso, uma apresentação enxuta, mas irrefutável, sempre vai dominar a sala. A linha de chegada desse nosso fluxo de trabalho funciona como uma verdadeira catraca de segurança. É o checkpoint da revisão por pares. E a pergunta de $1 milhão que valida o projeto inteiro é muito direta. Um colega consegue encontrar a evidência citada em menos de 5 minutos? O que essa métrica significa na prática é muito simples. Durante a preparação, se alguém questionar a origem de um número específico, a gente tem que conseguir abrir aquele arquivo CSV ou o log do terminal exato num piscar de olhos. Referências nebulosas ou links quebrados, isso significa falha direta na inspeção final. É quase tão trágico quanto achar um bug bem no meio de uma demonstração ao vivo, né? Passo 5. Criando o documento final. A meta aqui é ter a síntese perfeita em apenas uma página. Esse é o resultado esperado. É o verdadeiro santo graal da nossa pesquisa. A estrutura final que a síntese de página única deve ter exige muita clareza e bastante disciplina. São 4 colunas inegociáveis. Primeiro, a reivindicação em si. Logo ao lado, o tipo de evidência, que é o que dá o peso a ela. Na terceira coluna, a gente coloca o nome e o caminho exato da métrica ou do arquivo, permitindo aquele resgate rápido de menos de 5 minutos que a gente acabou de falar. E a última coluna é a confiança, baseada nos dados experimentais. Olha só a primeira linha ali. A reivindicação de que a porra reduza coordenação é apoiada por uma análise teórica que está exatamente lá no arquivo paper2024.pdf, garantindo um nível de confiança alto. Com um documento claro e rastreável, assim, construir os slides finais vira uma tarefa super lógica e fluida. E finalmente, passo 6, conclusão e próximos passos. Chegamos na reta final da nossa preparação para a defesa. Para amarrar bem tudo que vimos hoje, a gente deixa 3 princípios de ouro que devem guiar o método de trabalho contínuo de qualquer equipe técnica que se preze. Primeiro, a prioridade será sempre nas âncoras reprodutíveis, abandonando de vez aquela tática frágil de focar só em narrativas e abstrações. Segundo, as reivindicações montadas lá no topo da nossa pirâmide precisam ser propositalmente estruturadas para serem bem restritas e testáveis na vida real. E o terceiro princípio, que mostra um nível gigantesco de profissionalismo técnico, tornar a incerteza explícita. Saber comunicar exatamente as falhas e os limites operacionais das ferramentas estudadas demonstra que a gente tem total controle do sistema, além de vacinar a nossa apresentação contra qualquer ataque técnico surpresa. Para finalizar com chave de ouro, deixo uma provocação fundamental. A nossa apresentação sobreviveria a um questionamento técnico rigoroso? Bom, depois de adotar esse modelo arquitetônico de síntese e embasar tudo com evidências de código reais, a resposta certamente passará a ser um gigantesco sim. Agradecemos demais pelo foco nesta análise da Ford College. Para explorar mais protocolos, arquiteturas, Web3 e se aprofundar ainda mais nesses temas, visitem o site ford.college. Continuem estudando de forma rigorosa e a gente se vê na próxima explanação.